Olá, crianças! Está tudo bem em sua casa? Eu espero que sim. Chegamos na semana 2 do plano de estudo tutorado do quarto ano de matemática. Nesta semana, nós vamos falar de temperatura. É quente? É frio? É calor? Temperatura. A temperatura pode ser medida, assim como o comprimento, o volume, a distância, a capacidade. A temperatura também pode ser medida e o instrumento que nós usamos é o termômetro. E a unidade de medida, por exemplo, na medida de comprimento, nós usamos metros e centímetros. Na medida de massa, nós usamos o quilograma. Então, a unidade de medida da temperatura são os graus Celsius. Quando nós vamos representar os números, nós usamos na medida de massa kg para quilograma. Na medida de comprimento, nós usamos um M minúsculo para metro e cm para centímetro. E quando nós vamos representar os graus, nós usamos uma pequena bolinha do lado do número. Não é com um tracinho. Se eu colocar, vira número ordinal. Por exemplo, 15 graus. Se eu colocar o tracinho embaixo da bolinha, vai virar décimo. Aí eu vou ler 15º. Vou te contar algumas curiosidades. Você sabia que uma pessoa é considerada se ela está com febre se a temperatura for mais que 37 graus? E que a água ferve no nível do mar a 100 graus? Você sabia disso? Então, são algumas curiosidades que você poderia saber sobre a temperatura. A temperatura do ambiente varia muito. Você poderia dizer que está quente, frio, calor. Agora, nós vamos fazer as atividades das páginas 18 e 19. Na atividade 1, o clima do nosso país muda muito. Abaixo, teremos temperaturas de uma região durante 4 dias. Complete os espaços em branco com a resposta correta. Temperatura antes da mudança, mudança de temperatura, temperatura depois da mudança. No primeiro, temperatura antes da mudança era 28 graus. Quando mudou, caiu 5 graus. Agora eu quero saber quanto foi que ficou depois da mudança. Então, eu vou fazer uma subtração para eu saber qual foi a temperatura que ficou depois da mudança. Em cada situação, você vai fazer uma operação diferente para descobrir as informações que estão faltando no quadro. Na atividade 2, vocês vão ler um termômetro e dizer qual a temperatura que está marcando. É muito fácil. Lembra a reta numérica. Você vai conseguir facilmente. Número 3, você vai fazer um jogo eliminando algumas letras
para descobrir uma mensagem. Número 4, você vai fazer uma produção de texto sobre o aquecimento global e uma ilustração também. Espero que eu tenha te ajudado e que vocês gostem de fazer estas atividades. Um grande beijo e até o próximo vídeo.